diretor, foi diretor da FAPESP. É sobre isso, sobre o lado administrativo, sobre esse lado, vai dar um colóquio sobre estratégias institucionais da pesquisa. Muito obrigado para a sua disponibilidade a falar. Pode iniciar. Muito obrigado, Jorge, pelo convite, por organizar tudo e pela muito gentil introdução e apresentação. E queria agradecer também ao Anderson, que foi quem inicialmente me contatou sobre esse colóquio e com quem eu discuti um pouco sobre o tema. E é uma grande satisfação estar, mesmo que virtualmente, mas estar em contato com vocês aí no IFGW, no Instituto de Física Gleb Vatag. Então, o tema sobre o qual eu vou falar é sobre estratégias institucionais para a pesquisa. E aí, dentro desse tema, eu vou focalizar um tópico que primeiro falar um pouco para vocês sobre o que está acontecendo em termos das estratégias institucionais. Vou falar de uma que eu acho que é a principal mudança que eu vi acontecer no mundo da pesquisa acadêmica nos últimos 30 anos, 20 anos. E eu vou, em função dessa mudança, eu vou falar sobre o papel das instituições no assunto como é que se chama? Não só de definir a estratégia, mas de criar as condições para que a pesquisa traga mais benefício para a sociedade. E esse assunto do papel das instituições, eu quis falar sobre ele pelo seguinte, porque nos meios acadêmicos no Brasil, a gente vê muita conversação sobre como que a universidade vai ser melhor, como que a pesquisa pode ser melhor, e quase sempre a conversação começa e termina na questão de nós precisamos ter os melhores professores e os melhores alunos. E é verdade, precisa ter isso, e precisa ter os melhores funcionários também. Mas acontece o seguinte, para esse trio conseguir funcionar, tem umas coisas que a instituição precisa fazer que eu vejo como muito deficientes ainda no Brasil, especialmente considerando a velocidade com que esse esforço institucional tem avançado no resto, em muitos outros lugares do mundo, na Europa, na América do Norte, e em alguns outros lugares que são fortes em pesquisa. E, no meio disso, eu vou falar um pouco sobre um dos elementos que tem sido muito usado para apoiar a criação das estratégias e o seu acompanhamento e a sua aplicação, que é o uso de dados para fazer isso. Tá? Então, são esses 3 pontos onde eu quero passar. Então, sobre o assunto das estratégias institucionais e da principal estratégia que tomou conta, assim, que nem uma febre no mundo acadêmico mundial e também no Brasil, só que no Brasil de um jeito um pouco mais torto. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas é esse assunto do impacto da pesquisa na sociedade. Quer dizer, a palavra impacto relacionado com pesquisa, ou seja, a expressão impacto da pesquisa, nos últimos 20 anos, virou uma espécie de uma mania, uma obsessão das lideranças acadêmicas no mundo inteiro. E
com relação a essa obsessão que eu vou orientar a conversação aí nos próximos 45 minutos do que eu quero apresentar para vocês. Então, para começar, como ponto de partida, eu uso aqui tem aí o recorte, é um editorial que saiu na revista Nature em 2017. E esse editorial trata do assunto que eles intitularam Beyond the Science Bubble. A ciência precisa sair da bolha. E o resumo do editorial está aí nesse subtítulo que eles usaram, que é: os líderes de pesquisa nos Estados Unidos e em outros lugares precisam endereçar as necessidades e as perspectivas de emprego das pessoas que pagam impostos, os quais têm visto pouco benefício dos avanços da ciência. Então, você veja, essa afirmação deles aí, eu até acho que é uma coisa um pouco exagerada, porque esse negócio de dizer que os taxpayers have seen little benefit from scientific advances, eu acho que é muito errado. Porque, sei lá, toda vez que cada um de nós entra numa farmácia para comprar um remédio, a gente está se beneficiando dos avanços da ciência. Toda vez que você viaja de avião, que você anda de automóvel, que você usa eletricidade, tudo, tá certo? Eu acho que, na verdade, o que eles queriam dizer era que os taxpayers gostariam de se beneficiar mais dos avanços da ciência. Mas eu dou um desconto aí para a Nature, porque, como eu falei, o editorial é de 25 de fevereiro de 2017, e em janeiro de 2017 tinha tomado posse como presidente dos Estados Unidos o Donald Trump. Então, o mundo estava meio em choque com aquele acontecimento, tá certo? Como é que aconteceu, que mudou tanto a visão e etc. Mas o ponto é que uma revista como a Nature, cuja história é sempre de falar, não, a ciência é importante, veja, vamos financiar mais ciência básica que boas coisas vão acontecer, vão fazer coisas úteis, descobriram um remédio, descobriram não sei o quê. Essa revista fazer um editorial tratando disso como um problema onde não se atingiu o benefício suficiente, é uma coisa que eu acho que a gente deveria prestar atenção. Nesse assunto dos benefícios, eu gosto mais de uma formulação que um colega meu que trabalhou comigo lá na FAPESP, o professor Roberto Marcondes, também é físico. Ele é professor do Instituto de Matemática da USP. Ele escreveu um artigo uma vez que ele como é que chama? Adaptou esse argumento de um jeito que eu achei muito mais positivo. Ele disse que essa vontade da sociedade de ver mais benefício da ciência é meio que nem a torcida que vai no estádio ver o time e o time faz um gol, faz dois, faz três. Quando está ganhando de 4-0, de 4-1, a torcida quer mais gol. E quando não tem mais gol, a torcida é capaz de começar a vaiar, porque como é que fez 4 e agora parou de fazer gol? Reclama. Então, é meio isso aí que a sociedade, eu acho, está dizendo sobre a ciência. E esse editorial continua, vem lá com essa afirmação de que as necessidades de milhões de pessoas nos Estados Unidos não estão sendo bem servidos pelas agendas e os interesses que dirigem a ciência moderna. Então, você vê que era uma coisa bem negativa, um momento de pavor ali, e que afeta e que reflete um pensamento de uma ampla comunidade científica no mundo. Agora, uma coisa interessante é que, embora essa discussão tenha se tornado muito aguda nos últimos 20 anos, ela não é nova. Quer dizer, muitos de vocês que estão aí já se viram na situação de ter que explicar para alguém, pode ser na festa de aniversário das crianças na escola, ou
Natal com a família, quando reúne, ou quando vai numa reunião na Assembleia Legislativa, em algum lugar, tem que explicar para que serve essa ciência, que às vezes tem até palavras que as pessoas normais não entendem, tá certo? A teoria das cordas. Você fala isso aí para alguém, o que a pessoa imagina sobre teoria das cordas? Tá certo? Então, é difícil de imaginar. E não é fácil também para nós explicar como é que isso faz benefício para a sociedade e, no final das contas, se a gente falar de universidade, seja no Brasil, seja fora do Brasil, a universidade, em geral, a pesquisa é financiada pelo governo, sempre. Estados Unidos, Europa, a grande maioria do dinheiro de pesquisa vem do governo, ou seja, vem da pessoa que paga imposto. Então, como é que explica para esses e para os representantes deles que a pesquisa traz resultado? Então, você vê que faz muito tempo que a comunidade científica no mundo está se debatendo com isso. Isso aí é uma matéria que eu achei num outro número da Nature, de 1928. E o assunto aqui, veja o título da coluna: The Impact of the State on Scientific Research. Quer dizer, um primeiro-ministro britânico encomendou um report sobre qual era o estado da pesquisa no Reino Unido e como é que isso estava fazendo benefício ou não para a sociedade, e o comentário da matéria da Nature era que o relatório é evasivo e apologético. Dá a impressão de que o gasto em pesquisa precisa ser defendido contra possíveis ataques por pessoas ignorantes, em vez de reconhecer que precisam ser justificados para aqueles que entendam para que serve a pesquisa. Quer dizer, a pessoa que paga imposto tem direito de perguntar para que serve o imposto que eu estou pagando. A ideia de obter o maior grau de eficiência dos instrumentos através dos quais a pesquisa é realizada. Então, você vê que é uma coisa que há muito tempo vem sendo discutida, e eu achei essa coluna da Nature interessante também para nós no Brasil, porque a gente, às vezes, tem um hábito de achar uma espécie de entitlement, de achar que, não, a gente conversa tanto entre nós que a gente acha que é óbvio que ciência e pesquisa são coisas importantes, boas e que devem ser financiadas pelo contribuinte. E aí, quando alguém nos aperta, isso acontece, como eu disse, na festinha de aniversário, no Natal com a família, mas é mais chato quando acontece quando você começa a virar diretor de instituto, pró-reitor, reitor, diretor da FAPESP, porque um belo dia o governador vira para você e fala: para que serve tudo isso aí, Brito? Quer dizer, o primeiro pensamento que vem é um pensamento assim: mas que pergunta idiota, como é que me perguntam isso? Será que até hoje não entendeu para que serve? Mas não é. Eles têm direito de perguntar e a gente tem a obrigação de ter uma explicação. Não dá para falar, não, é porque nos Estados Unidos é assim. Não, isso não é resposta. Quer dizer, se a gente reconhece a democracia como lugar onde as coisas precisam ser justificadas, tem que ser abertamente discutidas e debatidas, não dá para a gente dizer, não, vocês têm que dar o dinheiro aqui para a gente fazer pesquisa, vocês vão entender depois. Não é uma coisa razoável. Então, esse debate sobre o impacto da pesquisa, eu acho que a gente precisava melhorar ele no Brasil, e eu vejo aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos, como eles avançaram nessa conversação. Quer dizer, é uma conversação onde começa com o reconhecimento da obrigação dos líderes de pesquisa de demonstrarem o impacto, e continua com o reconhecimento de que os representantes dos contribuintes têm direito de cobrar impacto, ou cobrar mais impacto, ou querer entender qual é o benefício que isso está trazendo para a sociedade. Então, esse é um ponto. Você veja que essa conversação sobre impacto da pesquisa, ela veio atrás de uma outra conversação, aí eu peguei
ferramentinha que tem do Google sobre achar quantas vezes as palavras são usadas, né? Você veja, primeiro teve uma conversação sobre excelência da pesquisa. E depois, trailing ali, tem a linha azul, que é do impacto da pesquisa, que agora passou na frente da excelência da pesquisa. Isso, eu fui olhar essas duas expressões, porque aí é uma outra coisa que eu vejo aqui no Reino Unido e na Europa, está muito mais bem resolvida do que no Brasil, que é a questão de que o impacto e a excelência não são inimigos um do outro. Você obtém mais benefício da pesquisa quando ela é de melhor qualidade, quando ela está mais perto da excelência. E não o contrário, como muitas vezes aí sim alguns querem nos fazer crer no Brasil, porque ainda essa semana eu estava vendo uma palestra pela internet aqui de gente, representantes da indústria brasileira, de novo com aquela história de mas no Brasil os pesquisadores só querem publicar paper e não... Sabe, essa coisa de não entender que o paper é a maneira do cientista se comunicar com seus colegas e de discutir um assunto. E que o paper, ou a tese, quer dizer, a produção escrita, é o que permite que a ciência avance e tenha uma história. Então, não se deve criticar o cientista por publicar paper, devia criticar o cientista por não publicar paper, ou por não publicar paper bom. Mas, no Brasil, frequentemente, eu me vi, ainda me vejo, como disse, porque foi essa semana, em reuniões onde alguém vem com esse argumento. Mas a gente não consegue nem entender o que está escrito no paper. Tá bom, não é para qualquer pessoa entender, é uma conversação entre cientistas, e não uma conversação para divulgação. A divulgação é outra coisa diferente, mas não é o paper que está lá no Physical Review, ou no Optics Letters, que vai ser lido e entendido por qualquer pessoa que está passando na rua. Então, a cooperação entre excelência e impacto, eu acho que é muito importante para a gente ter em mente, para a gente insistir, lutar por ela, porque a força do obscurantismo na discussão brasileira é grande, é aquela coisa de, não, vamos fazer uma coisa que serve, mesmo que seja meio mal feita. Tá? Parece a história do Brasil. Bom, então, do ponto de vista de estratégia institucional, tem aparecido muito esse ponto de obter mais impacto científico. Então, isso aí é a maneira que eu achei há alguns anos de falar dessa história do impacto junto com a excelência, é fazer o negócio da excelência ser um elemento do impacto, porque o impacto pode ser em muitas coisas, quer dizer, onde é que a ciência feita tem um efeito? Primeiro efeito ela tem um efeito na ciência, no progresso da ciência. Então, quando ela for excelente, ela ajuda a ciência a avançar muito, tá certo? Então, impacto científico é uma parte da discussão sobre impacto. Isso é uma maneira de olhar que eu noto que aqui eles gostam de pensar desse jeito, entendem logo quando a gente está falando disso. Estratégias institucionais falam de ter mais colaboração internacional, por exemplo, no Brasil, isso era uma coisa que a gente usava muito na FAPESP, a ideia de que não basta ter mais colaboração, mas é preciso que os pesquisadores brasileiros tenham um papel mais relevante nas colaborações. Porque vocês sabem que tem essa coisa de quando você cria um objetivo que pode ser traduzido num número, por exemplo, mais colaboração internacional, porcento dos papers lá, as pessoas logo acham um jeito de cumprir o objetivo, de chegar no 100% sem fazer o que você está querendo que aconteça, que é a ciência ser melhor. Então, um monte de gente vai e se junta numa equipe de pesquisadores, sem dar muita contribuição, mas está lá, vai estar o nome no paper, colaboração. Então, apareceu, nós criamos lá há uns anos na FAPESP essa ideia de que precisa ver qual é o papel que o pesquisador tem na colaboração. Depois tem o assunto do benefício econômico, benefício social.
da colaboração com as empresas, que é um favorito do ataque às universidades públicas no Brasil. As universidades não colaboram, precisava fazer mais, não sei o quê. De ter mais visibilidade para o público. Isso é realmente uma coisa que faria sentido. De ter mais impacto e efeito nas políticas públicas. Então, tudo isso aí está dentro dessa discussão sobre o impacto da pesquisa. Tá certo? E essa discussão do impacto da pesquisa, em geral, uma parte inicial dela tem a ver com esse assunto de dados, como, por exemplo, quantas publicações uma entidade faz. Então, aí eu consegui, do nosso colegas aí da BIF, a Sandra, me mandou a lista das publicações do FGW, e eu fiz essas duas figuras aí. Do lado esquerdo, quantos trabalhos por ano são publicados, quantidade em cada ano. E do lado direito, aquilo que chama-se o impacto normalizado em citações, quer dizer, como é que as citações dos trabalhos que tem autor no IFGW se compara com a média de citações do mundo. Quando é igual a 1, está na média do mundo. Quando está acima de 1, está acima da média do mundo. Então, vocês veem que, desde os anos 2000, o IFGW tem uma trajetória ascendente, aí, com os altos e baixos, porque isso acontece, porque são 300, 400, 500 artigos por ano, às vezes tem 10 ali que são coisas especialmente relevantes que passam muito da média e gera, por exemplo, pico como esse aqui de 2005 ou outros. Então, é uma coisa, muitas instituições têm esse efeito. Quando você faz a curva das citações dos trabalhos do IFGW, essa daí só foi até 1996. Mas quando você vai para trás, vocês vão descobrir, por exemplo, acho que em 80 e 81 tem um pico enorme de impacto dos trabalhos com autor no IFGW, que é o que eu denominava, quando eu mostrava aquela curva, era o efeito caldeira, porque são aqueles trabalhos do Amir, quando ele trabalhou no Reino Unido, depois na Unicamp, com o Tony Leggett. E são trabalhos super citados que faz a curva sair completamente do comportamento normal. Mas, de qualquer jeito, tem um progresso aí nessas citações, que essas citações se relacionam, alguns pode ser mais vagamente ou menos vagamente, com a excelência, mas tem alguma relação com a excelência. Outra coisa útil de saber sobre as publicações do FGW é que tem tido um aumento na quantidade de colaborações internacionais, como mostra a figura da esquerda aí. E tem havido um aumento, aqui é uma coisa que valeria a pena tentar entender o que aconteceu aqui, que, de repente, teve um aumento tão grande na quantidade de publicações com coautores em empresas. Porque isso é outra coisa, que essa daí entra naquela dimensão do impacto que eu falei, impacto científico, social e econômico, no impacto econômico, porque vocês sabem, como eu já falei aqui, as universidades no Brasil são muito agredidas por gente que fala, mas elas não colaboram com a empresa. E, às vezes, pessoas de dentro da universidade concordam. É verdade, porque eles nunca viram ou porque não prestaram atenção. Mas o fato é que o grau de colaboração em pesquisa entre universidades boas no Brasil e empresas não é muito menor do que o grau das universidades nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou na França. É menor do que os da Alemanha, aí sim. Mas Estados Unidos, França e Reino Unido têm percentuais um pouco acima do Brasil, das universidades brasileiras, mas não é 10 vezes mais, é talvez 1,6 vezes mais, 2 vezes mais, mas vocês têm que levar em conta também que a indústria nesses países dá um pouco mais de valor para ter produto de boa qualidade e, portanto, fazer pesquisa para melhorar o que faz do que a indústria que tem no Brasil. Então, mas vou voltar a isso um minuto depois. Mas esse aqui eu pus porque eu achei que valeria a pena tentar entender o que aconteceu na produção científica do IFGW que levou a esse aumento que está aí. Bom, então você vê, essa conexão dos impactos das coisas também é uma discussão que vem há algum tempo, tem esse
paper que, se algum de vocês se interessar para ver como é de 97, onde esse autor chamado Francis Narin, ele identificou lá, estudando aquele Science Citation Index, identificou que as patentes nos Estados Unidos, cada ano citavam mais artigos científicos. Foi o que ele chamou dessa increasing linkage between US technology and public science. Os artigos são a public science, US technology são as patentes. As patentes são mais básicas, vinham ficando, ainda estão, essa curva ainda está subindo, essa que está aí do lado direito, as patentes estão cada vez mais dependentes da ciência. Tá? E é uma coisa que dá para medir, como eu falei na introdução, de vez em quando eu vou mostrar um pouco dessa coisa dos dados. Por exemplo, você pode fazer a análise das publicações com autores na Unicamp e contar a cada ano, como está aí nessa curva de cima, quantas patentes citaram artigos que têm autores na Unicamp. Patentes no mundo. Na verdade, isso aí é em 6 escritórios de patentes: Japão, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, a Organização Internacional de Patentes, a WIPO, e mais um, que talvez seja a Alemanha. Mas, quer dizer, é uma coisa interessante saber que tem 2.000 patentes que citaram trabalhos cujos autores estão na Unicamp. E é mais esquisito ainda o fato que a enorme maioria dessas 2.000 patentes é de empresa longe daí, tá certo? Não é da empresa de Jaguariúna, de Hortolândia, de Ribeirão Preto, é empresa de Tóquio, de Oxford, de Harwell, da Califórnia. É uma lista interessante que valeria a pena prestar atenção para entender o que está acontecendo. E a figura de baixo está mostrando quantos dos trabalhos da organização, no caso aí a Unicamp, foram citados em patentes em cada ano. Então, eu estou mostrando isso para mostrar para vocês que é coisa que dá para medir. Por exemplo, se você quiser fazer para o IFGW, você pega a lista de publicações do IFGW e descobre, tá certo? Como é que quantas patentes citaram. No caso do IFGW, dá 175. Só tem uma dessas 175 que é uma patente feita no Brasil. Todas as outras, que é uma patente da Unicamp, uma coisa que o professor Retori fez. Todas as outras são patentes fora do Brasil. Então, é uma coisa boa de prestar atenção e de entender melhor. Quer dizer, aí que eu vou querer chegar no apoio institucional. As universidades no mundo se dedicam a tentar entender o que esses gráficos estão dizendo para elas. Se elas precisam fazer alguma coisa diferente ou precisam fazer mais do que já estão fazendo. Como é que você monta a estratégia futura? Mas o fato é que elas prestam atenção nos dados. Prestam tanta atenção que esses dados vêm de uma ferramenta que dá os dados prontos para a universidade analisar. Você pode, por exemplo, nesse tipo de análise, na análise das patentes dos artigos da Unicamp que foram citados em patentes, você pode contar de acordo com as áreas do conhecimento. Você vê que física não sai muito mal ali. Tem um bom número de trabalhos na área de física e astronomia, 80, 2011 a 2020, que foram citados em patentes. Na coleção da Unicamp, o que mais tem são os artigos na área de bioquímica, depois na área de química, depois na área de medicina, depois na área de engenharia. E aí, por exemplo, a Unicamp poderia, se estudasse isso e analisasse, entender como mudou, porque aqui você pode ver a diferença entre o período 2011-12 e o período 2016-17. Então, você veja só, a engenharia, no período 2011-12, tinha muito mais do que tem no período 2016 a 17. A física e astronomia tinha mais no período 2011-12 do que tem como porcentagem no período 2016-2017. Por outro lado, ciências dos materiais cresceu bastante aqui no período. Então, você consegue entender, olhando assim da primeira vez, você consegue entender o que está acontecendo. Depois você faz a pergunta que a gente faz quando a gente olha os dados que a gente faz no laboratório. Por que está acontecendo?
que mudou? Onde é que aconteceu isso? Mudou fora daqui ou mudou aqui dentro? Então, você começa a poder fazer uma estratégia baseada em entender o fenômeno e não baseada em sentar lá na reitoria 10 pessoas e cada um dar um palpite e você chegar em alguma coisa que raras vezes dá certo, né? Você pode também medir coisas como quantos trabalhos tem, aqui no caso, no Brasil, com autores em universidades no Brasil e que tem coautores em empresas. E aí você vê que essa quantidade de trabalhos está subindo numa velocidade relativamente alta, certo? Atualmente está perto de 3.000 trabalhos por ano, que tem um autor em alguma universidade no Brasil, um autor em alguma empresa em algum lugar do mundo. Mais ou menos uns 40% é empresa no Brasil, 60% é empresa fora do Brasil. E o interessante dessa figura é que a gente pode pôr ela na escala logarítmica para ver a taxa de crescimento, e você vê que a taxa de crescimento desse número de publicações com coautoria com empresas dá, até o ano 2009, estava dando 18% por ano, desde 1970. Sabe? Acho que tem poucas coisas boas no Brasil que cresceram a uma taxa de 18% por ano. E, ao mesmo tempo, esse tipo de crescimento permite a gente dizer, toda vez que alguém diz tem pouca interação da universidade com a empresa no Brasil, não tem pouca interação, tem 3.000 artigos científicos por ano, onde alguém da empresa conversou com alguém da universidade, tiveram uma ideia, fizeram uma coisa, escreveram, foi aceito numa revista científica. Quer dizer, é uma coisa que demonstra um efeito. O que são esses artigos? Por exemplo, são artigos, aqui eu peguei alguns que têm a ver com o IFGW, olha lá. Uncertainty Relation for the Optimization of Optical Fiber Transmission. O meu colega professor Fragnito, alunos dele e pesquisadores dessa empresa que fica aí do outro lado do morro, chamada Padtech, que faz quase todos. Essa transmissão que nós estamos fazendo deve estar passando por um monte de amplificadores óticos fabricados pela Padtech, tá certo? Uma das maiores fabricantes de amplificador ótico ao sul do Equador. Essas publicações podem falar de assuntos sobre aeronáutica e aerodinâmica. Aí, isso aqui é um Boundary Layer Transition. O professor João Lúcio F. Azevedo, também trabalhou comigo na FAPESP, ele foi presidente do CNPq, é professor do ITA, fez esse trabalho junto com engenheiros e pesquisadores da Embraer. Aqui eu procurei um trabalho onde tivesse a nossa diretora, o Chitosana e Nanofilms Assemble, Layer by Layer, tá certo? E que saiu agora no ano 2016. Tá? Então, tem muitas coisas, onde pesquisador, aí no caso Unicamp, FGW, Faculdade de Engenharia Química, uma empresa chamada Itibanil Produtos Especiais, tá certo? Que essa relação acontece de muitas maneiras. O fenômeno que acontece demais no Brasil, no mundo inteiro acontece, né? Como as pessoas não viram essas coisas, elas acham que não existe. Mas vocês são cientistas, vocês sabem, né? Nem sempre uma coisa que a gente não viu não existe. Talvez a gente tenha procurado mal, a gente não tenha medido direito, etc. Então, isso aí é uma coisa importante também para defender a universidade pública. Você veja, quando nós demos publicidade para esses resultados, os jornais no Brasil fizeram manchetes raras nesse assunto de relação universidade-empresa. Por exemplo, o jornal Valor escreveu: produção científica ganha com parceria da universidade com a empresa. Tá certo? O Valor também falou: a interação entre universidade e empresa no Brasil é subestimada. O Estadão fez um editorial dizendo crítica infundada à universidade. É bom, né? As nossas universidades precisam desse tipo de entendimento e de consideração. Bom, aí esse daí também, como eu disse para vocês, os dados permitem a gente aprender que universidades têm mais, aí a Unicamp aparece em terceiro lugar,
a USP em primeiro, a Federal do Rio em segundo. Quais são as áreas de pesquisa? Então, tem aqui a área mais forte, é ciência agrícola e biológica. A engenharia está em segundo lugar, a engenharia já foi primeiro lugar, há 10 ou 15 anos faz. Física e astronomia está mais ou menos aqui no meio da figura. Tá? E quais são as empresas que mais colaboram? Então, aí você tem aí uma lista, começa com a Petrobras, é claro, depois os laboratórios Fleury, que tem muita interação com a universidade, a Vale, Thomson, Ericsson. Nessa lista da Ericsson tem muitos trabalhos aí com Gendo e FGW, Novo Nordisk, CPQD, Suzano, e assim vai. Aí você entende melhor o problema, você entende o que cada partícula está fazendo ali. Você pode entender do ponto de vista do financiador. Aí, para os trabalhos que têm financiamento do CNPq, quais as universidades que têm mais porcentagem que têm coautoria com empresas. E, por último, que eu vou mostrar nesse negócio dos dados, porque agora eu vou voltar para o negócio do apoio institucional, é um assunto que você pode, a partir desses dados bibliométricos, entender como é que os pesquisadores estão se movendo, porque você segue as publicações da pessoa e, bom, aquele deu um endereço no Bell Labs, aquele deu um endereço em Roma, aquele deu um endereço na Unicamp, e nos próximos 10 anos ele deu endereço na Unicamp. Então, ele veio desse lugar, passou nesse e parou nesse outro aqui, tá certo? E você consegue analisar isso em conjunto. Esse é um paper interessante dos meus colegas aqui da Elsevier, que analisaram se as migrações eram para fora ou para dentro do país, certo? E é uma coisa que ajudaria a discussão no Brasil sobre brain drain ou brain gain. Qual das duas coisas está acontecendo? Antes acontecia uma, depois acontece a outra. Como é que isso está mudando? Mas é uma discussão dessas, de novo, que o Brasil inteiro fica fazendo e ninguém tem um dado para pôr na mesa para entender. Bom, essas três dimensões do impacto, como eu falei para vocês, o impacto científico, que seriam aquelas ideias que fazem a humanidade ficar mais sábia, o impacto social, que são as ideias que aumentam o bem-estar da sociedade, o impacto econômico, as ideias que ajudam a criar novos negócios ou fazer a empresa prosperar, que são as três dimensões que têm são alvo do interesse das instituições acadêmicas. E aí, as instituições têm um papel nisso que é maior do que eu vejo a comunidade de pesquisa a considerar no Brasil. É claro que as instituições têm um papel importantíssimo no assunto dos valores acadêmicos, estabelecer um ambiente onde a atividade intelectual seja estimulada, seja recompensada, tá certo? Onde tem a inclusão, tem a diversidade, as pessoas discordem de maneira respeitosa, sem ofender demais os outros, né? Em geral, na universidade funciona desse jeito, com uma ou outra exceção. As instituições promovem a excelência das pessoas que se associam a ela, dos alunos, dos funcionários, dos docentes. As instituições têm o poder de definir critérios de priorização e de premiação, que sejam consistentes com valores acadêmicos. Algumas fazem isso, outras não. Aquelas que fazem conseguem melhorar a qualidade das pessoas que vêm trabalhar lá. Aquelas que fazem errado perdem as pessoas que vão trabalhar em outro lugar onde elas são melhor reconhecidas. As instituições oferecem e garantem, deveriam, pelo menos, infraestrutura e um certo grau de estabilidade financeira. Estabilidade é uma palavra que no Brasil, né, a gente não deve usar demais, mas considerem isso como um objetivo, que é chegar numa situação de estabilidade financeira. E as instituições oferecem, dentro dessa infraestrutura, apoio institucional ao pesquisador, que eu vou falar em um pouquinho mais de detalhe daqui a um minuto. E as instituições criam estratégias, tá certo? E definem o que elas querem fazer, que áreas que são importantes, ou qualquer área é importante, e vamos fazer que o que for feito traga benefício para a sociedade. Quer dizer, tem muitas maneiras de fazer. Estratégia não necessariamente é definir áreas mais importantes, tá certo? As instituições, no apoio institucional à pesquisa, por exemplo, uma coisa que eu acho que
eu vejo faltar muito no Brasil, em comparação com o que acontece no resto do mundo, é essa história de proteger o tempo do pesquisador, para que o pesquisador use o tempo com pesquisa e com ensino, e não com outras coisas que variam desde ir buscar o visitante em Guarulhos até ficar na internet ou no telefone para fazer a reserva do hotel do visitante que ele está trazendo, ou fazer a prestação de contas do financiamento que conseguiu, ou 300 mil outras coisas que tiram a concentração dos pesquisadores. Isso, olha, eu acho que hoje, na minha experiência na FAPESP, como diretor científico, eu acho que no Brasil a falta de apoio das instituições para os pesquisadores fazerem essas coisas atrapalha mais a pesquisa do que a falta de dinheiro para fazer a pesquisa. Quer dizer, faz que o dinheiro renda menos do que ele tinha que render, porque o tempo das pessoas cai que nem a água numa peneira, tá certo? Porque, pesquisa precisa um grau de concentração. É claro que tem essa discussão que anda muito aí no Brasil, vamos desburocratizar, simplificar, tá bom, eu acho que precisa simplificar, mas, veja, eu não sei se algum de vocês já viu quantas páginas tem um contrato de pesquisa, um termo de outorga de um financiamento da Comunidade Europeia. Talvez tenham visto. Eu vi na FAPESP porque eu tinha que lidar com a colaboração e entender como é que eles faziam. São mais de 150 páginas de contrato. Não, eu não acredito, não é possível que algum pesquisador de Cambridge, de Oxford, não sei o quê, tenha lido essas coisas. Mas a universidade tem alguém que leu para ele e disse para ele, pode assinar, professor, é o que é assim, não vai acontecer nada muito ruim com o senhor ou com a senhora. Tá certo? Então, a burocracia, ela vai existir sempre. Não tem jeito de você ter uma democracia onde você vai pegar dinheiro do contribuinte e dar para uma outra pessoa para fazer uma coisa sem ter um grau de burocracia. Tá certo? Então, o que a instituição faz na Europa, nos Estados Unidos, é esconder do pesquisador esse horror da burocracia. Tanto que muitos de nós que vão lá trabalhar como pós-doc ou como visitante, ficam achando que não tem burocracia, mas não tem, tem mais burocracia do que tem no Brasil. Certo? Porque tem muito mais sistema de controle. Só que quem está visitando ali não vê. E o pesquisador também não vê, porque, em geral, tem uma porta chamada, com uma plaquinha na porta chamada Grants Management Office, que separa o pesquisador do horror da administração do projeto. E tem um monte de funcionário lá dentro, bem qualificado, para tratar disso. Então, isso é uma coisa essencial. Tem a história de atrair e selecionar os melhores candidatos para graduação e para pós-graduação, tá certo? Que as universidades aqui na Europa valorizam demais. A história de garantir que vão conseguir trazer os melhores estudantes para aquele lugar, tá certo? Elas se dedicam a isso. Tem o elemento do papel acadêmico das lideranças acadêmicas. Me desculpe a repetição da palavra aí, mas eu não achei um outro jeito. Podia ser só das lideranças. Mas é o papel dos pesquisadores mais experientes ajudarem os pesquisadores mais jovens a encontrarem as oportunidades, a explorarem as oportunidades, a consertarem seus erros. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já vi em universidades aqui no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, muitos professores que não teriam passado num processo de seleção aí na Unicamp e que, ao virem para cá, conseguiram uma posição e progrediram muito bem na carreira porque a instituição os ajudou a progredir. Quer dizer, então, a filosofia da instituição acadêmica nos Estados Unidos, na Europa, ela não é de aquela coisa que no Brasil todo mundo gosta de falar, na Unicamp adoram isso, né? Vamos tirar os incompetentes. Não é vamos tirar os incompetentes, vamos ajudar ninguém a ser incompetente. Tá certo? Vão ajudar as pessoas para elas prosperarem. Então, e eles conseguem resultado dessa maneira, dessa forma. Então, esse papel acadêmico das lideranças em fazer mentoria para os jovens, eu acho faltante no nosso sistema. Por exemplo, isso é um papel de um chefe de departamento.
é papel de um diretor de unidade, de um coordenador, é papel do chefe de um grupo de pesquisa. Quer dizer, fazer isso de uma maneira organizada, de ter a meta para a pessoa, de discutir por que isso aqui não deu certo, por que deu, não sei o que lá. Valorizar a experiência internacional, especialmente para os alunos de doutorado. Quer dizer, a ideia de ajudar o estudante de doutorado a entender que, quando ele terminar o doutorado, o orientador vai ajudar ele a conseguir um lugar para ter uma experiência fora daquele lugar onde ele está. Para depois voltar, eventualmente, mas não é para ficar eternamente no mesmo lugar. E a história de reforçar a visibilidade dos melhores resultados, que tem a ver com esse movimento que está no mundo atualmente muito forte, chamado Open Science, onde tem um papel importantíssimo para as bibliotecas e que eu, de novo, no Brasil, não vejo as bibliotecas explorando e atendendo esse papel e no grau que seria desejável. Bom, então, 3 elementos muito importantes daquela lista grande lá, eu diria são facilities e apoio técnico à pesquisa, a ideia de que especialmente num instituto que nem o IFGW, que tem muita atividade experimental, precisa ter apoio técnico e facilities que funcionam, com a ajuda da universidade. Veja, tudo que eu estou falando aqui não quer dizer que seja o IFGW que tem que fazer. É a instituição acadêmica. Às vezes é um serviço centralizado da universidade, às vezes é uma coisa que tem subdivisões nas unidades que usam mais. Aí cada universidade organiza do jeito que tem. Mas o fato é que contratar temporariamente técnicos muito bem qualificados e ter facilities é uma coisa que todas as boas universidades por aqui têm e aumenta muito a competitividade da instituição. A visibilidade dos resultados, que é um novo papel das bibliotecas, eu vou falar isso em seguida um pouquinho mais. E os escritórios de apoio institucional ao pesquisador, que criam e desenvolvem oportunidades, tratam do assunto do impacto e apoiam a mobilização de terceiros, de empresa, de outros financiadores, de parceiros em pesquisa. Olha, nenhuma pessoa em sã consciência, nenhum pesquisador em sã consciência conseguirá ou se meterá a escrever um projeto para pedir financiamento para a comunidade europeia se não tiver um escritório com alguém que fez um treinamento de 6 meses sobre como escreve o projeto para ajudar. Certo? Não faz. É uma coisa... É pior do que fazer a declaração de imposto de renda nossa no Brasil. Certo? Da primeira vez, porque da segunda vez você já vê um negócio meio preenchido, que nem no imposto de renda. Mas é complicadíssimo os termos, as palavras e etc. Então, essas 3 coisas são muito importantes. Então, eu vou só, antes de terminar, gastar 1 minuto para destacar para vocês que as bibliotecas têm um papel tradicional. Antigamente, biblioteca era o lugar de guardar o conhecimento, né? Era o lugar onde a gente ia ler os papers que chegavam e ver as revistas. Eu me lembro, quando era estudante, quanto bom era sair um pouco lá do subterrâneo do laboratório 102 no DEC e ir com o Hugo na biblioteca ver, chegava aquele negócio que chamava Science, Current Contents. Era uma revistinha, não era para os mais jovens, os mais jovens não vão conseguir nem imaginar como é que era isso, mas era uma revistinha que vinha com o índice das revistas. Então, você via lá o índice do Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, não sei o quê, aí você marcava os papers que você queria, ia na estante e ia ver se já tinha chegado. Tá certo? Agora, essa história do estoque diminuiu um pouco essa relevância de estoque, porque está tudo na internet, né? Quase tudo está. Bom, se considerar os métodos não legais, está tudo, mas vamos não considerar. Quase tudo está na internet. Mas o que aconteceu com as bibliotecas nas melhores universidades do mundo? Elas viraram para esse papel de expor e facilitar e estimular o acesso do mundo ao conhecimento criado por aquela comunidade. Então, por exemplo, uma coisa importantíssima de todas as grandes bibliotecas universitárias é ter um repositório ágil
com os artigos científicos daquela universidade. Isso virou uma espécie do cartão de visita da universidade, é o lugar que atrai os estudantes. Sabe? Falando daquela missão de atrair os melhores estudantes, a pessoa, quando baixa o paper daquela instituição, as universidades põem uma página na frente contando, aqui é um lugar bom, venha trabalhar aqui, visite, não sei o que, porque elas estão usando aquilo como marketing institucional. E é legítimo fazer isso. E aquelas universidades que não fizerem vão perder, porque vão perder visibilidade e vão desaparecer. Então, essa história da biblioteca como oferecedora de conteúdos criados na instituição, eu acho que é uma coisa que a gente precisava conseguir fazer entrar na ideia das bibliotecas no Brasil. Veja, por exemplo, a biblioteca de Berkeley, ela agora eles estão até mudando o nome, não é só Berkeley Library, é Scholarly Communication Service, tá certo? Então é communication, não é estoque, não é arquivo de coisa. E eles ajudam os pesquisadores a avaliar publishers para escolher onde vai publicar, entender e contar para eles como é que é o peer review process de cada revista. Tem alguém lá que se dedicou a entender isso, a fazer o curso, não sei o quê. O assunto do research impact, como publicar dados de pesquisa, que mais e mais as revistas científicas estão exigindo, o custos, economic overview e open access. Por exemplo, para falar do caso de Berkeley. Se você mudar, atravessar o Atlântico e for para Cambridge, a biblioteca de Cambridge é o Office of Scholarly Communications de Cambridge, tá certo? E trata ali de open access, de research data, thesis management e do repositório de todas essas coisas. Então, por exemplo, você vai ali no site do IFGW, tem um lugar lá que tem a lista das publicações. Um jeito meio difícil de consultar, porque é por ano, não tem uma lista geral para você pesquisar uma palavra, mas tem lá. Aí você quer pegar uma publicação. Eu tentei pegar uma, deu, não tem, não pode. Tá certo? Não consegui pegar quase nenhuma. Bom, aí uma delas eu fui achar na Universidade de Durham. Eu copiei, não é essa que está aqui, é uma outra. Eu copiei o título do paper, pus na internet e me deu Durham Repository. Aí fui cair e ver como é que a biblioteca de Durham organizou. Tem lá, está lá o artigo, que tipo que é um artigo, aqui tem a version of record, você quer fazer o download do PDF, você clica ali e baixa o PDF inteiro do trabalho, tá certo? Vem essa folhinha na frente, Durham Research Online, quando que o artigo foi depositado, tem uma ficha, e aí e depois disso vem o trabalho para você ler e usar, tá certo? Do Physical Review Letters. Quer dizer, tem um monte de artigo na lista dos 8.000 e tantos artigos com autor no IFGW que já é de acesso aberto e que não está sendo posto disponível na internet para todo mundo em qualquer lugar do mundo consultar e usar a partir do IFGW, que daria ao IFGW uma visibilidade grande, tá certo? Então, isso é uma coisa que acho que valeria a pena prestar atenção. O penúltimo ponto é esse dos Impact Officers. Você vê que esse negócio de impacto ficou tão importante que agora eles têm um officer na universidade que trata disso. Aqui, se alguém estiver interessado, estão oferecendo emprego aqui. Knowledge Exchange and Impact Officers. Apply on Job Vacancies. E até que não paga muito mal, 35 mil a 40 mil libras, dá 240 mil reais por ano. Tá? Para a pessoa fazer essas funções que estão escritas aí do lado, que é apoiar a troca de conhecimento e atividades que desenvolvam impacto na Research and Enterprise Division, Knowledge Exchange and Impact Development Manager. A pessoa tem que ter expertise on research impact, be responsible for supporting the development, articulation, evidencing of impact across the university. Eu cheguei nesse anúncio aqui, que me foi mostrado por uma moça brasileira que estudou na GV e que agora é Impact Officer no Trinity College em Dublin. Numa conferência que eu estava, fiquei conhecendo ela. Então,
eles se preocupam tanto com o assunto do impacto que tem funcionário dedicado a isso. Não é, veja, não é o professor que está indo atrás do impacto. O professor está fazendo pesquisa. Tem alguém que vai cuidar do assunto dos impactos da pesquisa. Eles têm também, ó, aqui no Reino Unido, essa Research Management and Administration, ARMA Association, que reúne os research managers and administrators, quer dizer, tem tanto já que tem uma associação deles. São, de novo, funcionários da universidade, frequentemente gente, quase invariavelmente, gente que foi até o pós-doc. E depois virou esse officer aí e faz um papel importantíssimo para a universidade, que é gerenciar os projetos de pesquisa para que o pesquisador não gaste tempo fazendo essas coisas na gerência. Mas gerência não é fazer prestação de contas, é muito mais complicado e muito mais sério do que isso. É ajudar com a estratégia, fazer uma apresentação sobre o projeto, quer dizer, é a pessoa que sabe a coisa, não é o funcionário que não estava fazendo o que tinha que fazer e foi transferido para sentar ali e fazer alguma coisa. Muitas funções eles realizam, eu vou completar aqui, chegando, por exemplo, de novo no caso de Berkeley, que tem um Office of Sponsored Projects, que faz todas essas finalidades aqui, ó, por exemplo, registrar para usar o NSF Fastlane. NSF Fastlane é uma coisa praticamente tão apavorante quanto o SAGE da FAPESP, quando você vai pela primeira vez. Certo? Então, tem alguém lá que ajuda a pessoa a fazer isso. Ele não vai na sala do lado e fala, ô, Hugo, como é que faz? Você já fez isso aqui? Como é que faz essa coisa? E gasta tempo de dois, tá certo? Um que devia estar orientando o aluno e está tentando fazer o registro, e outro que ele foi perguntar, em vez de ter um lugar onde tem uma pessoa que explique e ajude e apoia o pesquisador, para o pesquisador não ter que gastar o tempo com isso. Então, olha, para completar, resumir e sintetizar, a minha conclusão é assim: a busca por excelência em pesquisa continua super intensa em todas as boas universidades do mundo. Então, não tem impacto, não deslocou a excelência. Então, não deixem obscurantistas do Brasil quererem deslocar e falar, não é isso, tem que fazer a coisa útil. A coisa será útil só se ela for excelente, senão não vai ser. Então, o primeiro passo é que precisa ser excelente. Ao assunto da excelência, somou-se em anos recentes a busca por impacto, por benefícios, em pelo menos 3 dimensões, científico, social e econômico. Universidades e suas unidades têm se organizado para auxiliar os professores e alunos a obterem mais impacto. Papel forte e nem sempre visível do apoio institucional. E todos eles usam muito dados para verificar, demonstrar e seguir. E 3 vertentes do apoio institucional que valeria a pena prestar atenção nas universidades brasileiras são facilities e apoio técnico. A biblioteca virá um Office of Scholarly Communications, uma coisa que fala com o mundo, em vez de só receber coisas e guardar e tornar disponível, e a gerência e administração de pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém tem perguntas? Pode falar. Posso fazer? Marco Aurélio, posso fazer? O Anderson levantou a mão também. Anderson levantou a mão. Eu segui a ordem de levantar a mãozinha. Deixa eu ligar aqui. Brito, muito boa a sua apresentação. Na verdade, é sempre bom ouvir você falar de uma maneira muito clara e com bom humor, né? Trazendo dados e informação, né? Eu, na verdade, acho que esse tema é um tema, né, importante por si só e, nos últimos tempos, né, tornou-se mundialmente mais importante, talvez. Devido aos movimentos. Está dando um eco, acho que tem alguém que está com o microfone ligado também. Deixa eu ver se está dando eco aí. Não. Devido a essas questões que nós sabemos muito bem que não é bem o assunto, né? Você, na verdade, falou de ciência, impacto e passa pela empresa, né? Então, na verdade, você tem essas 3, né? A universidade, ela não
A função, eu entendo que a função da universidade não é fazer o produto. Isso é a função da empresa. Então, você tem que ter pesquisa na empresa, né? A universidade, a função é formar recurso humano altamente qualificados, né? E colaborar nesse processo, né? E de você ter pessoas capazes que nas empresas façam o desenvolvimento tecnológico que vai dar um resultado mais amplo para todo mundo, né, da sociedade, né? A ciência, né, ela é uma decisão de Estado, né, que é uma coisa que, na verdade, que a mídia tem um erro, um defeito de botar sempre aquele cientista iluminado que acordou e descobriu uma lei, né? Isso começa lá com a maçã do Newton, né? Que tá aí, que todo mundo repete, isso não existe, na verdade. Quer dizer, é uma decisão política de Estado. Quer dizer, o Estado que decide apoiar a ciência você tem não é uma pessoa que faz, mas é uma sociedade, né? Que é o Estado que é o responsável por conduzir esse processo, né? E o Estado, na verdade, ele é o responsável direto pela ciência básica, principalmente pela ciência básica, que é aquela que vai dar, né, as condições de você, né, gerar tecnologia depois. E aí entra a questão de como das grandes colaborações internacionais. As grandes, né, os grandes desafios científicos a nível mundial, na verdade, atualmente, não todos, mas uma parte, envolvem colaborações internacionais com grandes experimentos, com, né, que vão construir equipamentos que não existem, para poder fazer uma medida que nunca foi feita. Então, na verdade, você tem um desafio científico, né, que necessita de um desenvolvimento tecnológico. E aí vem, na verdade, o ponto que é o ponto que, na verdade, do apoio, né, que você levantou muito bem, do apoio da instituição para essas atividades, né? Quer dizer, porque quando a instituição financia, né, um grande experimento que vai fazer alguma coisa nova, né, você associa as empresas para poder construir esse experimento. E você coloca os cientistas como aqueles que vão fazer o controle de qualidade, não é uma reserva de mercado. Você vai ter, na verdade, um controle de qualidade e o cientista, na verdade, a coisa só vai para frente se o equipamento realmente avançar e tiver aquelas especificações. E isso a nível internacional, porque essas colaborações são internacionais. Quer dizer, você não é um grupo que vai definir qual é o padrão, né? É um padrão definido pelos Estados Unidos, pela Europa, geralmente, né? E aí entra essa questão de como você conseguir fazer isso, como é o papel da instituição, né? O que, na verdade, eu queria que você perguntar para você, dentro dessa explanação que eu fiz, né? Quem está na frente, né? A nível de Brasil e a nível de América Latina, porque nós estamos aqui numa região, né, do planeta, né, que tem uma certa, né, posição em termos de desenvolvimento, né? São Paulo é um expoente. Mas, em termos de São Paulo, Brasil e América Latina, tem alguma instituição que está à frente, né, que se aproxima dessa, né, dessa explanação que você colocou, muito baseado na Europa, né? Ou todos estamos, né, ainda muito atrasados, né? Não, então, tem muito caminho para fazer, mas tem um caminho bom que já foi feito, tá certo? Pelas boas universidades no Brasil. Mas eu acho que, quer dizer, para ir ao centro da sua pergunta, que instituições tratam disso de maneira mais próxima daquela que se faz na Europa e nos Estados Unidos. Onde eu vi isso foi em algumas instituições particulares sem fins lucrativos. Por exemplo, o Hospital Albert Einstein tem um sistema de pesquisa e de apoio ao pesquisador que é competitivo com o sistema que a gente vê por aqui. Eles não têm 2.000 pesquisadores, mas eles têm um sistema que ajuda, e tanto que eles, por exemplo, eles organizam uma vez por ano uma conferência dos administradores de pesquisa do Brasil, trazem gente, eu já ajudei eles a trazerem gente dessa arma para fazer palestra lá, daqui do Reino Unido, para discutir como é que era o management da pesquisa, etc. O Sírio-Libanês também tem isso.
certo? Então, são dois lugares bons de olhar, porque ali eles estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo e estão agindo para proteger o tempo dos seus pesquisadores. Agora, nas universidades, tem certos estándares. Por exemplo, a Unicamp tem um resultado excelente nesse assunto digamos assim, de desenvolver, de criar relacionamentos com as empresas nessa atividade que a Inova faz. Eles fazem bem isso. Eles fazem até certas coisas, como esse negócio de acompanhar as empresas filhas da Unicamp. Eu acho que tem umas outras 5 universidades no mundo que fazem isso tão bem que nem a Inova faz. É pena que a Inova faz tudo em português, porque se fizesse em inglês, eles iam ser vistos e reconhecidos e interagiriam mais facilmente com o mundo. Mas é um lugar que faz com alguma efetividade. Outras universidades no Brasil, às vezes, têm um serviço de facilities, de equipamentos multiusuário, mas aí já fica mais rarefeito. Mas o fato é que esses escritórios de apoio institucional à pesquisa, quando eu saí da FAPESP, a lista que tem lá no site da FAPESP já dava uns 200 no estado de São Paulo. Todos com limitações, mas quando a gente começou a falar disso na FAPESP em 2009, a gente conseguia reunir 15 numa sala. Agora tem 200 para conversar, então já, né, tem um progresso aí. Mas, sabe, precisa seguir, quer dizer, precisa falar da coisa, precisa acompanhar. Eu aposto que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar que no site da FAPESP tinha uma página que tem a lista de todos os escritórios de apoio institucional à pesquisa. A FAPESP fazia todo ano uma reunião com todos esses 200, porque daí saía notícia na revista, falava que existe, alguém numa outra universidade falava, por que na minha universidade não tem, não sei o quê. Mas, sabe, é dessas coisas que precisa empurrar morro acima para acontecer. Então, para o específico da sua pergunta é isso. A única coisa, agora eu só queria adicionar uma coisa naquela consideração inicial que você fez, que é assim, com a qual eu concordo com tudo. Eu só adicionaria o seguinte, que o Estado, o governo, além de ter o papel de apoiar, eu não diria necessariamente a ciência básica, mas é a ciência nas universidades. Pode ser aplicada, pode ser básica, pode ser até certas pequena fração de desenvolvimento, mas aquela pesquisa que é conectada com a vida estudantil, que ajuda a educar os jovens. Tá? Pode ser de qualquer cor. Mas, além desse papel muito importante, o Estado tem um papel que é, acho eu até, bom, não vou dizer mais importante, para não criar polêmica, mas é tão importante quanto, que é criar um ambiente no país que torne, ou que empurre as empresas a valorizarem a atividade de pesquisa. Quer dizer, se a empresa estiver num país onde, fazendo produto porcaria, ela ganha dinheiro, onde, contratando um contador, ela ganha mais dinheiro no fim do ano do que contratando 2 engenheiros, ela vai fazer produto porcaria e vai contratar 2 contadores, tá certo? Em vez de contratar o engenheiro. Isso aí não acontece por maldade ou bondade do dono da empresa. Acontece de acordo com as regras econômicas que existam no país. Então, se o governo implantar, criar, conseguir aprovar no Congresso, não sei o quê, regras que, por exemplo, estimulem a competitividade entre as empresas, isso empurra a pesquisa para frente, faz o engenheiro valer mais que o contador. Se o governo criar 10 regras de imposto por dia, tá certo? E a empresa ficar desorientada, isso empurra na direção de contratar mais contador. Então, tem esse papel do governo que é essencial, mas é pouco visto e pouco valorizado no debate brasileiro, porque as pessoas simplificam falando, não, mas o empresário é mau, ele só quer o lucro. Ele quer, mas ele é para isso, tá? Agora, o Estado põe as regras para ele ter lucro e ganhar o dinheiro. De acordo com a regra, ele vai para um lado, vai para o outro. Ok, Obrigado. próximo é Maplima. Oi, Brito. Oi. Oi, Marco. Que Obrigado. bom ver Tudo você bem? aqui também.
É um grande prazer, Brito, te ouvir, ainda mais num tema tão importante. Deixa eu fazer um pequeno comentário e fazer algumas perguntas. Quando você fala em o assunto da excelência, eu tendo a entender que você está falando, olha, excelência em teoria de perturbação é a primeira ordem e o impacto é o termo de segunda ordem. Ou eu leio diferente? Porque, obviamente, que a nossa história da ciência mostra que, muitas vezes, coisas aconteceram que, aparentemente, não teriam impacto nenhum e, de repente, houve enorme revolução no conhecimento naquele assunto. Eu diria que talvez um dos primeiros momentos que eu comecei a ver discussão sobre impacto foi no final da Primeira Guerra Fria, lá atrás, quando, de repente, a União Soviética desmancha, e o dinheiro de ciência básica nos Estados Unidos deu uma senhora desaparecida na época. As pessoas tinham, naquele momento, que falar sobre qual é o impacto real do teu conhecimento na sociedade e tudo mais. E eu vejo isso com certo temor, porque eu acho que a ideia de excelência e produção de conhecimento é o motor que nos trouxe até aqui como humanidade. E eu temo um pouquinho de orientar demais o tema para impacto. Então, esse é o meu preâmbulo. Aí eu queria provocar em dois assuntos. Eu acho que, por exemplo, esse tema de as parcerias da universidade com a empresa, inclusive os artigos publicados com coautores de empresa, eu tendo a achar que isso tem muito a ver até com a iniciativa da FAPESP na sua diretoria, que vocês criaram uma estratégia de se relacionar com a empresa e de empurrar, de trazer dentro desses projetos esse assunto. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você enxerga ou se isso é muito mais universal do que aquilo que a FAPESP fez, se isso era um consenso entre as agências de pesquisa que deveria ter esse tipo de aproximação, porque realmente é impressionante a curva crescer tão rapidamente nessa temática. Então, eu queria um comentário seu sobre isso. E uma outra coisa, você também tentou empurrar, eu diria, talvez o Estado de São Paulo, mas o Bioem era um projeto de alguma maneira, um convite à comunidade científica brasileira a tratar um assunto que tinha muito a ver com a gente, mas dentro de uma inserção de uma agenda internacional. Será que o Brasil precisa de mais disso, por exemplo? Será que nós precisamos ter projetos de dimensão nacional que catalisasse esse impacto, quer dizer, que a nossa ciência pudesse, de alguma maneira. E, obviamente, que não é para fazer isso com impacto mundial, dentro de uma agência, uma agenda da humanidade e tudo mais. E o meu último comentário é sobre patentes. Você falou sobre as patentes, e obviamente, quando você fala que muitas patentes usam conhecimento brasileiro, citando as publicações e tudo mais, isso indica que nós estamos fazendo ciência de qualidade, nós estamos inseridos mundialmente, de alguma maneira, na produção científica. Mas a pergunta que eu faria é: o Brasil faz dinheiro com patente? Nós estamos, assim, se a gente se comparar com o restante do mundo, o Brasil tem a lógica da patente como sendo a forma do conhecimento virar dinheiro, virar economia e tudo mais? Desculpe um monte de coisa, mas essa... Obrigado, Marco. Então, eu acho que eu não diria que excelência é primeira ordem e o impacto é segunda, mas eu tenho mais amor pela excelência do que pelo impacto. Preciso fazer esse disclaimer. Mas é que, para mim, parece uma coisa razoavelmente lógica que, se você quer ter benefício com uma pesquisa, ela precisa ser bem feita, ela precisa ser... E se você quer fazer isso com o dinheiro do contribuinte, não só ela precisa ser bem feita, como ela precisa ser original, porque se alguém já fez, é mais fácil ler o paper e usar o resultado, ou escrever um e-mail para a pessoa e falar: como é que eu faço para não estar certo? Quando você falou que era tal coisa, é isso. Então, e originalidade e qualidade são dois dos elementos da excelência. Então, eu acho que a excelência é uma condição necessária. O impacto
acaba sendo uma condição suficiente porque depende de casar esse resultado da excelência com quem possa usar o resultado. Tá certo? E aí, por isso que eu insisti tanto no papel da instituição, porque eu não vejo o pesquisador batendo perna para vender o resultado. Certo? O que a gente vê acontecer por aí é mais o caso da instituição ajudá-lo a fazer isso. Então, acho que condição necessária e condição suficiente, tá certo? Mas eu acho que há um real perigo nessa discussão de as boas universidades brasileiras, como a Unicamp e mais outras 6, serem tragadas nessa discussão de impacto na direção de derrubar a excelência. Como já aconteceu com muitas outras organizações no Brasil que viraram praticamente organizações anti-ciência. Eu não vou denominar, mas tem, tá certo? Eles entraram tanto nesse negócio do impacto que antes de chamar impacto, de fazer coisas úteis, para o paper é inútil, em inglês não serve, não sei o quê, e terminaram num buraco de mediocridade do qual não conseguem sair. Então, eu acho que as universidades no Brasil precisavam estar atentas a isso, porque tem essa coisa, essa ideia latente no país. Sobre as coautorias, eu agradeço a sua boa vontade, mas, lamentavelmente, eu não posso, como é que chama, invocar a autoria desse gol aí. Eu acho que eu fiz outros gols na FAPESP, mas esse negócio das coautorias vinha, viu? Você viu lá, a curva começa em 1970. Em 1970... eu andava de skate naquela descida lá do lado do reator da USP, não tinha nada a ver com nada da ciência. A FAPESP tem feito muitas coisas importantes sobre a pesquisa nas empresas e etc. E eu acho que essa subida, ela vem, eu diria que ela está relacionada com muitas coisas, mas, por exemplo, uma das coisas que ela está relacionada é o IFGW e a Unicamp, porque as pessoas que foram aí para fazer o IFGW, eram muitas delas pessoas que tinham em mente essa ideia de que na empresa pode ter pesquisa relevante, porque eles vinham da AT&T, tá certo? E aí apareceu o negócio da Telebrás, das comunicações óticas. Aquilo foi um dos grandes programas que teve no Brasil de colaboração de universidade com empresa, com resultado de enorme impacto para o Brasil. Então, esses aí trouxeram essa ideia, que era uma ideia que na USP, que era a grande universidade brasileira, ainda é, mas agora tem outras ao lado, mas a USP, naquele tempo, achava que interagir com a empresa era para a pessoa ser mandada ao inferno para sempre. E aí apareceu o Rogério, o Ripper e o Porto e outros aí na Unicamp falando, não, olha, nós achamos bom, a gente fazia isso, descobriu isso, aquilo, não sei o quê. E foi. Então, a Unicamp teve um papel nisso, e na Unicamp é por causa dessas pessoas. Aí eu daria... Eles é que marcaram esse gol. O negócio do BioN, certamente, o Brasil precisa mais desse tipo de programa. A dificuldade que eu vejo aí é a dificuldade sobre a continuidade, sabe? Na FAPESP dá para fazer um programa que, se você não fizer nada muito errado, não cutucar lugares com vara curta, etc., dura, tá certo? Você dura 15 anos ou mais. Mas no Brasil é muito difícil fazer isso, porque o orçamento federal é uma loucura e a porta giratória de dirigentes dificulta demais isso. Tem uma conversação que eu acho que é útil, que está acontecendo. Outro dia teve até um seminário na FAPESP, que é um assunto, digamos assim, é uma coisa relacionada com o BioN, mas eu acho que é um passo a mais,
que é um BON com um plus ali, que é a história da Mission Oriented Research. É você escolher um alvo e falar, vamos fazer pesquisa para esta coisa acontecer. Aí eu acho isso legal, porque aí você tem uma métrica de sucesso bem definida. Por exemplo, seria o BON dizendo, olha, nós vamos fazer isso aqui, mas nós queremos que a produtividade da cana suba de 80 toneladas por hectare para 200 toneladas por hectare em 6 anos, na média do estado de São Paulo. E aí vamos fazer o que for preciso de pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento, e não é só a universidade. Tem que ter a universidade, tem que ter o cara que planta a cana, tem o cara que colhe a cana, a empresa que vai produzir as mudas e não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa, é um esforço multi-institucional, não é um assunto que a universidade sozinha possa fazer. Aí, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena ter em mente. E, por último, o assunto das patentes, é verdade, eu concordo com você, a razão porque eu destaquei aqui no negócio das patentes é exatamente o ponto que você reforçou. É a ideia de que tem ciência feita no Brasil que é suficientemente relevante para quando alguém faz uma patente na Alemanha precisar citar aquele trabalho. Ou porque usou um pedaço, ou porque precisou citar para demonstrar, como é que chama? O prior art, para demonstrar, já tinham feito isso aqui, veja esse paper, não sei o quê, para demarcar a partir de onde a pessoa está criando, para depois não ser a patente posta em xeque. Mas tem poucos casos no Brasil onde se ganha muito dinheiro com patente. Não é que não tem nenhum, tem alguns. Tem uma patente na USP que é boa, lá de alguma pomada, alguma coisa. Mas é raro. Tá certo? E, veja, também a gente não deve ficar hipnotizado pelas patentes, porque você veja, acho que você vai concordar comigo, a maior realização tecnológica que o Brasil já fez é o assunto da bioenergia. Nenhum país do mundo chegou perto de fazer um troço desse tamanho, tá certo? Quantas patentes sustentam a bioenergia no Brasil? Nenhuma. Certo? É tudo coisa ali que, sei lá, adaptaram, fizeram, não sei o quê, mas você não acha 3 patentes que você fala, não, essas aqui é que sustentaram a bioenergia no Brasil. Então, tem jeito de progredir sem as patentes. Esse aqui é o meu ponto. Muito obrigado, Brito. Obrigado. Mônica? Oi, Brito. É bom ver você falar desses assuntos. Só que eu queria fazer um contraponto aqui um pouquinho. Você estava falando da AT&T, eu peguei a AT&T numa época posterior à sua, eu creio. Eu estava lá no começo da década de 90. Então, em 84, houve a quebra do monopólio da AT&T, né, que surgiram as Baby Bells e tudo mais, o financiamento da pesquisa, obviamente, foi impactado. E, quando, em 90, eles já estavam montando a Lucent, né? E, obviamente, no Bell Labs você tinha todo tipo de apoio, suporte. Eu lembro que tinha um stockroom gigante, tudo que eu precisava, eu ia no stockroom, pegava, não precisava nem comprar, muitas vezes. Era bom aquele stockroom, né? Pegar aqueles espelhinhos, não sei o quê. E eu estava em Murray Hill, que era o maior, né? Então, você pode imaginar. Mas aí, o que você vê que aconteceu quando a Lucent foi criada, eles tiraram o foco da excelência e mudaram para o impacto, que no caso do impacto ali era o impacto de produtividade da empresa, ela queria lucro. E eles tinham um bando de pesquisadores que nunca tinham trabalhado sobre esse conceito. Então, era muito engraçado, porque você via pesquisadores maravilhosos que simplesmente não sabiam o que fazer para progredir ali, para continuar dentro da empresa. E começou a diáspora, né? Que o pessoal começou a sair para as universidades e tudo mais, e a gente sabe o fim que levou. Então, assim, ter uma estrutura de apoio é uma condição realmente importante, mas não é a única. E aí eu vejo agora o papel aqui, né, na Unicamp em particular. Eu sou campineira, né, estudei na Unicamp, no Cutuca, então é o que eu mais conheço. Mas a gente vê que a gente não tem uma estrutura, nunca teve uma estrutura, até onde eu entendo. E quando eu estudei aqui, na década de 80, a Unicamp era uma coisa relativamente pequena, ela tinha um papel importante, mas ela estava sem informação. E ela foi sendo ampliada, e eu não vejo que ela se profissionalizou na questão da gestão internamente. Tá? Então, eu nunca vi
Se Está fala falando da muito Unicamp nisso, em geral. da Unicamp em geral. Sim, sim. E a FGW também, eu coloco a FGW na mesma coisa. Ah. Então, assim, nós estamos num país onde a gente não tem nenhum incentivo para você estudar gestão acadêmica. Como você disse, na Europa e nos Estados Unidos tem um bando de gente que eles fazem doutorado, pós-doutorado, eles vivem dentro da academia, e aí eles vão virar dean, provost, qualquer coisa assim, e se especializam nisso, né? Nós não temos isso. Nós não temos reformas estruturantes no sentido de pensar os processos, otimizar os processos de uma maneira geral. Aqui, cada unidade faz do seu jeito, você sabe disso. E, além de tudo, nós vivemos um país onde a gente tem uma questão orçamentária que não é bem definida, né? O financiamento da pesquisa, às vezes, está lá em cima, lá vai 2014, que o Ciência Sem Fronteira foi dar o pico, lá daí que só queda. Então, isso também não ajuda muito. Eu vejo, por exemplo, você está citando universidades privadas, eu vejo, por exemplo, lá na Colômbia, eu conheço mais o pessoal, Los Andes é uma universidade pequena, privada, que faz pesquisa de qualidade, porque ela surgiu dentro de um contexto mais moderno e conseguiu alavancar isso. A Universidade Nacional é aquela, tipo Unicamp, aquela coisa grande que falta até papel higiênico no banheiro. Então, eu não sei como equacionar tudo isso, porque quando você fala do EAIP, o que nós temos no EAIP são pessoas que estão muito bem treinadas a fazer a prestação de contas, a intermediar compras, fazer com que o TCU, como você falou, o TCU não abra o processo para olhar. Eu lembro dessa sua fala em algum momento, que o papel da auditoria era que o TCU não podia abrir. Mas, ao mesmo tempo, não há um suporte na escrita do projeto, na entender o que é um projeto de pesquisa, e principalmente a diversidade de agências e tudo mais, sem falar das agências internacionais, para, muitas vezes, pessoas que não falam inglês. Então, eu não sei o que você vê de futuro para o nosso país dentro desse cenário, porque eu acho que faltam conceitos fundamentais de administração, seja na universidade pública, ou mesmo até muitas das privadas, e eu não vejo as principais agências ou os principais pensadores do país indo por esse caminho. Então, a gente fica sempre tentando remendar, e eu não vejo isso fluindo. Eu queria ver qual que é a sua visão disso em relação ao Brasil e à Unicamp em particular, se você quiser. Obrigado, Mônica. Então, primeiro, o ponto essencial da sua questão é esse sobre a capacidade da universidade brasileira de tratar desses desafios, tá certo? Eu acho que nas melhores universidades no Brasil há capacidade para tratar disso. Nas paulistas, tem mais flexibilidade ao lado da capacidade, porque elas têm dinheiro. Mesmo quando elas não têm dinheiro, elas têm dinheiro. E agora tem uma quantidade de dinheiro que nunca vista desde que fez a autonomia, tá certo? Então, era uma boa hora para fazer coisa que custa dinheiro e que dá benefício para a instituição progredir. É claro que não tem bala de prata, quer dizer, não é um negócio que faz agora, inaugura daqui a um mês e daí está funcionando. Mas é que o que eu acho, e a razão porque eu organizei a minha apresentação do jeito que eu fiz, é que a gente precisa colocar na pauta das boas universidades brasileiras a relevância desse assunto do apoio institucional. E eu acho que a Unicamp é a universidade que talvez esteja mais bem preparada para aceitar isso como parte da pauta, porque isso eu vi lá na FAPESP, uma coisa era bem visível isso. Os professores da Unicamp esperam que a universidade os ajude. Os professores da USP não esperam nada da USP. Eles acham que eles estão soltos no mundo, eles não têm alguém que vai ajudá-los. Então, toda vez que eu falava lá na FAPESP para um professor da USP, precisa ver aqui para fazer isso aqui, precisa fazer um convênio. Ele fala, então não dá. Quando você fala para um professor da Unicamp precisa fazer um convênio, ele fala, tá bom, eu vou falar lá com o meu diretor, alguém vai... Você entrega um papel numa porta e daí a 4 meses sai um negócio assinado numa outra. Você não tem que tomar café com alguém, pedir favor, é razoavelmente institucionalizado. Então, a Unicamp, eu acho que teria chance, se quisesse,
de puxar esse tipo de movimento do mesmo jeito que fez em outras ocasiões. Quer dizer, quando a gente fez a Inova na Unicamp, puxou a agência de inovação em tudo que é universidade no Brasil. Tá certo? Então, se a Unicamp olhar para esse assunto do escritório de apoio institucional, consegue puxar, mas é exatamente como você falou, quer dizer, precisa ampliar o escopo da coisa e precisa ter mais qualificação. O pessoal tem que saber falar inglês, tem que poder ir na conferência da Arma e aprender do que eles estão falando, entender como é que funciona na comunidade europeia, tem que ver o mundo já sabe essas coisas, nós não precisamos reinventar. Então, é um negócio de ir lá. A Unicamp conseguiria fazer isso facilmente, porque é um lugar que responde, eu sei disso, tá certo? Mas não é fácil, mas responde. E um parêntese sobre a sua introdução sobre a AT&T e a Lucent, que depois a humilhação piorou, né? Porque foi AT&T, Lucent, depois virou Lucent Alcatel, virou francês, tá certo? E agora virou Lucent Nokia. É chato, cada vez que eu leio isso eu fico chateado. Mas o ponto ali é o seguinte, não era uma universidade, embora parecesse no tempo que nós estivemos lá. Tá certo? Porque quando me perguntam, você já trabalhou em alguma torre de marfim? A torre de marfim que eu trabalhei foi a AT&T Bell Labs, tá certo? Que tinha tudo. Você só tinha que fazer bem o que você estava fazendo. Mas o problema é que eles são uma empresa. Então, para eles, o assunto do impacto, depois que acabou o monopólio, eles tiveram que parar de ser universidade. Porque eles não eram mais como é que chama, um emissário do Estado americano para avançar a física de estado sólido, de comunicações. Eles passaram a ser uma empresa que tem que dar lucro no fim do mês, no fim do ano, em quantidade suficiente. Aí o impacto tomou conta mesmo, era natural e previsível que fosse acontecer assim. Eu acho que o erro foi matar o monopólio do jeito que mataram, do ponto de vista da qualidade da pesquisa que tinha. Não sei, alguns vão fazer o argumento que as telecomunicações nos Estados Unidos melhoraram, o preço do telefonema baixou, etc. Pode até ser. Mas é uma empresa, não é uma universidade. Então, embora a gente tenha tido uma experiência de universidade lá, não era. Sim, só que você esqueceu de um triste detalhe. Antes da Alcatel, eles criaram a Ager. Como é que era essa? Você lembra desse? Ah, não, essa eu nem lembro. É? Ela existiu no papel, porque quando eles conseguiram construir o prédio, os pesquisadores não tinham dinheiro para mover os laboratórios. Então, aí foi a falência final. Então, você ainda teve um detalhe mais triste. Ser a Alcatel não foi o pior, o pior foi a Ager. Isso aí, foi tanta coisa boa. Obrigada. Obrigado, Mônica. Edson? Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Eu queria voltar mais para essa parte da sociedade em relação à universidade. Eu tenho muita impressão de que, quando a sociedade fala que a universidade não está muito presente nela, né, no meio dela, a impressão que eu tenho é que ela está falando muito da parte tecnológica, assim. Por exemplo, todo mundo sabe o símbolo da Apple, o símbolo da Apple já consegue ter a noção do que é. Mas eu acho que se você mostrasse o símbolo de uma universidade, elas não entenderiam qual universidade que é, onde que é. Então, não seria meio que... Parece que quando as pessoas estão falando que a universidade não está presente, é nesse sentido, elas queriam uma coisa mais de empresa, de produto tecnológico. E outra dúvida que eu também tenho, assim, quando você ouve pessoas, né, em praça pública falando de recurso financeiro da universidade, sempre cai naquele assunto de... voltando para o indivíduo, né? O indivíduo tinha que ajudar a universidade, remunerar a universidade de alguma forma. Aí tem várias propostas, uns propõem que eles têm mais dinheiro, ajuda a universidade com a receita, outros têm propostas mais de o indivíduo mais como fosse um anjo investidor, né? Depois que ele forma, que ele começa a carreira, ele dá uma parte desse recurso para a universidade. Esse discurso, essas discussões, ela já aconteceu no mundo? Ela acontece? Ou essa é uma coisa do Brasil? Era relevante ou é pífio essas tipos de discussões? Obrigado, Edson. Então, a primeira parte da sua pergunta, que era o assunto que eu acho que aí precisa... É verdade, as pessoas, a sociedade tende a reconhecer mais as realizações de uma empresa do que de uma universidade, mesmo fora do Brasil, porque as pessoas compram um produto que foi fabricado pela empresa XYZ,
tá certo? E não compra uma coisa que foi criada ou fabricada por uma universidade. Mas tem um certo grau de conhecimento sobre as universidades na sociedade que, em geral, está relacionado ou com as realizações científicas de maior impacto mundial, ou com o assunto que você falou na segunda parte da pergunta, que são as empresas que os estudantes da universidade criam. Então, nisso aí, a Unicamp, eu acho que até que vai bem em contar sobre essas empresas e mostrar para a sociedade isso. Outras universidades no Brasil não vão tão bem, mas o ponto é que acho que a gente não deve competir a visibilidade na sociedade das empresas com a visibilidade da universidade, porque são organizações de natureza diferente, cuja relação com o público é completamente diferente e que frequentemente escondem as coisas. Quer dizer, isso é uma das coisas que me chateia quando eu leio, vocês já devem ter lido isso. Aparece esses lá do Vale do Silício falando, nós não precisamos do governo, em vez de cobrar imposto da gente, para de cobrar imposto e nós vamos fazer tudo funcionar muito melhor. Eles não percebem que a Apple usou coisa que as universidades do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, criaram para fazer os produtos da Apple, até hoje, tá certo? E aí eles falam como se não, o governo não fez nada por nós. Como não fez nada? O governo financiou a pesquisa em Berkeley, Stanford, UCLA, MIT, Illinois, etc. Quer dizer, o governo do mundo financiou o CERN para fazer muitas coisas com partículas e para fazer o tal do browser da internet, que hoje move o mundo. O governo americano financiou a UCLA, Illinois, não sei o quê, para fazer a internet. Então, só que, às vezes, o que a universidade faz é menos visível porque não leva o label da universidade. Embora eu já tenha visto no supermercado ali no Pacaembu, Pão de Açúcar, quando eu morava no Brasil, tinha um alface que na etiqueta dizia, como é modalidade de alface? Não, como é que chama? Alface sei lá, espécie, desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos. Então, as pessoas pegavam alface da Universidade Federal de São Carlos, produzida por alguém lá. Mas é uma coisa raríssima de acontecer. A gente pode até debater se é próprio ou não. E sobre os recursos financeiros da universidade, veja, nos Estados Unidos é que tem muito esse assunto de doação. Aqui no Reino Unido tem menos que nos Estados Unidos, e na Europa tem muito menos. Isso é uma coisa que depende de muitos fatores. Um deles, por exemplo, é o tamanho do imposto sobre herança. Quando o imposto sobre herança é 4%, o rico não se importa de perder os 4% quando dá herança para os filhos. Quando o imposto de herança, no Brasil, em São Paulo, é 4%. Nos Estados Unidos, imposto sobre herança pode ser, em certos estados, é 45%. Então, o rico, quando vê que daqui a pouco o governo vai pegar 45%, ele prefere doar metade disso para a universidade fazer uma biblioteca nova e ter o nome dele, do que entregar para o governo. Então, o imposto, a estrutura tributária afeta esse negócio da doação. E, é claro, também afeta a doação a quantidade de gente muito rica que tem no lugar. Anderson, eu vi que você ainda tem Sou eu agora? George, o Manuel Malheiro está com a mão levantada desde bastante tempo. Eu estou vendo aqui a Ana Amélia também. A Ana Amélia e o Manuel que ainda não falaram. Não, a ordem é Manuel Malheiro, perfeito. Anderson, Edson e Ana Amélia. Perfeito, sim. Manuel. Eu levantei de novo, na verdade, aqui, senão a outra pergunta. Entendi. Eu sei que eu sou um penetra. Manuel, é verdade, eu esqueci, Manuel, desculpa. Jorge, eu sei que eu sou um penetra, né, aqui do ITA, então eu até respeitei, né, mas eu queria falar aqui, ao Brito, que
Eu fiquei sabendo da sua palestra pelo o Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação, foi divulgado lá, e eu queria lhe primeiro, o meu comentário é essencialmente um agradecimento. Tá? Eu achei realmente que pela primeira vez eu vejo alguém chegar e fazer uma palestra não sobre universidade, empresa, não, impacto da instituição, que é o papel da instituição para ajudar na excelência e depois o seu devido impacto. Eu realmente aprendi hoje com você uma coisa muito boa, já mandei até um slide do seu talk para o Anderson, que é o novo papel da biblioteca, uma coisa muito interessante, né? E realmente queria lhe falar que o ITA comprou o Cival, né? Tivemos lá um treinamento, né? Mas professor, há um grande preconceito da parte do professor em relação aos dados. Ele acha que isso não serve para muito, basta para ele saber os papers que estão sendo citados, que ele tem lá no Google Search, ou o que for que já recebe e tal. Contudo, é um grande mundo que se abre com esses bancos de dados, o mundo inteiro, colaborações com outros lugares que o pesquisador nem sabe que está sendo usado. Então, esse escritório que falou, eu fui a Portugal em julho, mesmo na pandemia, eu sou português, então lá consegui ir, e visitei a Nova de Lisboa, porque o meu colega físico até, mas que seguiu carreira de administração, que é o Omar de Matos, o João, ele é o pró-reitor, ou vice-reitor de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. E quando eu falei do Cival, ele olhou assim para mim e falou: Manuel, Cival e este outro banco de dados, não sei o quê, nós temos aqui na universidade há um tempão, temos um escritório aqui só no nosso Relações Internacionais que fica a estudar cada pesquisador e qual é o impacto dele, a importância dele. Quer dizer, aí eu fiquei assim meio parado, pensando, né, como nós estamos atrasados. Então, eu realmente queria lhe falar assim, conscientização de que tem que vir desses escritórios que acabam trazendo para o próprio pesquisador informações que talvez ele nem conseguiu saber, porque ele não tem muito tempo, às vezes, para ficar nos bancos. Então, eu diria assim, acho que esse papel institucional exige gente, exige dinheiro e sei lá, e acho que vai ser um grande divisor de águas. Então, quando eu vi o seu título, eu falei, eu quero assistir essa palestra, porque eu só vejo falar do resto, mas não da instituição. Parece que a instituição, como você falou, eu vim da USP, né? Fiquei lá há 12 anos, apesar de eu falar assim, eu fiz mestrado, graduação e doutorado lá, e realmente na USP cada um se vire, né? Cada um corra atrás do seu. Então, eu queria comentar isso com você. Achei muito interessante, acho que é uma palestra para ver se dá em outros lugares, se for convidado, já falei com o Anderson, mas realmente a instituição tem que puxar para si um certo papel, não só de coordenação, prestação de contas, de projetos, mas também um pouquinho nesta área de achar até coisas que o próprio pesquisador talvez nem sabe. Então, é isso. Eu, mais que uma pergunta, tem essa coisa que é uma impressão minha, eu não sei se você concorda ou não, de que eu acho que o pesquisador brasileiro, né, tem uma certa aversão a esses grandes bancos de dados, ele acha que isso aí não vai resolver nada, e isso também talvez seja algo que precise ser, como é que se fala, vencido, não sei, esse preconceito. Muito obrigado, Manuel, e muito obrigado pela gentileza da sua positiva avaliação sobre o que eu apresentei. E a ideia é justamente como você descreveu, quer dizer, esses escritórios de impacto, eles, como você falou, na Universidade Nova em Lisboa, têm um papel para ajudar a dirigir a instituição, tá certo? Eu, quando era diretor científico da FAPESP, antes, quando fui reitor da Unicamp, eu usava os dados, eu gastava o meu tempo fazendo os dados, achando os dados que eu tinha que iam me orientar. Mas o meu ponto aí é também que não é... Eu não acho que seria muito bom ser uma tarefa dos professores ir atrás de fazer essas análises. Não. Eu acho que então, exatamente como você falou,
Eu acho que o que precisa, de novo, dentro dessa história do apoio institucional, a instituição precisa, por exemplo, definir como é o relatório sobre as publicações científicas que todo mês de fevereiro a biblioteca vai fazer e vai pôr na mesa do diretor, dos chefes de departamento, para eles aprenderem coisas úteis sobre as publicações científicas da sua organização e aí pensarem no futuro. Quer dizer, como um dos insumos. Então, a tarefa de mexer com isso ou é da biblioteca, como é em muitas universidades no mundo, ou é do Impact Officer, ou assim por diante. Esse é justamente o ponto. Muito obrigado. Nada, prazer. Prazer ver você. Ana Amélia, eu acho depois vamos fazer a segunda rodada. Obrigada, Jorge. Obrigada. Muito obrigada, professor Brito. Acho que a sua apresentação foi excepcional, principalmente para todos nós que temos projetos e a gente sabe o quanto é difícil gerenciar, né? A minha pergunta acabou sendo muito na linha do professor Malheiros, porque, na verdade, esse talvez seja uma sugestão, né? A respeito desses escritórios, que talvez a parte faltante seja ter a parte administrativa está perfeita, talvez a parte faltante seja alguém formado em física, no nosso caso, né, um cientista, né, que vá atrás da ajuda, como escrever um projeto, ajuda de cooperações internacionais, como, por exemplo, aqui na Europa tem o ERC, aqui, por exemplo, na Itália tem vários escritórios como o APRI, o ON. Talvez seja isso, talvez o que falte seja contratar um pesquisador, mas para fazer esse trabalho do que eles chamam aqui de scientific spokes. Não sei como é aí no Reino Unido, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigada. Oi, Ana. Obrigado, Ana Amélia. Bom ver você também. Então, justamente o ponto é na direção como você descreveu, né? É que o que eu vejo aqui, e tenho visto também nos Estados Unidos, é que, dependendo do tamanho do projeto de pesquisa, ele tem acesso a mais horas ou menos horas de uma pessoa com essa qualificação que você descreveu. Quer dizer, uma pessoa com formação de pesquisador, que, em geral, foi até um pós-doutorado e depois se interessou por fazer uma carreira no apoio à pesquisa e não fazendo pesquisa. Então, por exemplo, aqui na Europa, todo mundo que tem um projeto do tamanho de um projeto temático da FAPESP tem pelo menos 50% do tempo de uma pessoa com essa formação para cuidar do projeto. Não cuidar da prestação de contas e de fazer reserva de hotel, não sei o quê, que aí tem outras pessoas que fazem, mas para fazer tarefas sofisticadas de gestão do projeto, que podem ir desde interagir com os técnicos que vêm fazer a manutenção do microscópio eletrônico para ter certeza que tudo sai direitinho, até ir numa reunião que foi marcada, de repente, pela Comunidade Europeia para os projetos que querem se candidatar daqui a um ano, ouvirem e contarem em que posição estão. Tá certo? Então, é uma pessoa que tem um domínio da ciência que está sendo feita suficiente para chegar lá e falar coisa com coisa, tá certo? Para conversar, para responder e etc. Então, como eu dizia, quem tem um projeto de 5 anos, que nem um temático, a universidade garante esse tipo de apoio para a pessoa. Tá certo? Quando tem um centro, que nem um CEPID, aí tem 100% do tempo da pessoa. A FAPESP fez isso, a gente fez, por exemplo, exigindo que as universidades garantissem uma pessoa com mais para os CEPIDs. Depois, a próxima etapa era pôr nos temáticos, mas aí, bom, depois eu saí de lá, não sei por que caminho que vão querer seguir. Mas
projetos grandes precisam disso. Esse projeto que vocês têm lá com o Fermilab, que também tem outro do Pascoal, esse negócio de pôr 200 milhões de litros de argônio líquido numa mina abandonada, ou o seu de fazer não sei quantos mil detetores, tem que ter um gerente razoavelmente profissional para cuidar, porque imagino que vocês devem estar agora numa fase que tem que, sei lá, ir lá na Opto, ver o que aconteceu com o protótipo, ir na AKR para ver se acompanhar o teste de 100 detetores, não sei o que lá. Não dá para você e o Ettore fazerem isso, né? Quer dizer, tem que realmente ter. O ponto que eu quis trazer aqui é que precisa ter essas pessoas. Como que a universidade vai fazer para ter, eu não sei. Aí eu já não sou mais reitor daí, tem um reitor que vai pensar nisso. Mas precisa ter se a universidade for ser competitiva no futuro. Aqui a gente tem sorte, porque a gente está amparado por pessoas muito competentes. Que bom. Eu percebo que outros colegas nossos não possuem tanta eficiência assim. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Tchau. Ok, a última pergunta parece Anderson. Brito, Oi, Ana. eu na realidade, vou fazer uma colocação a respeito das patentes, né? Quer dizer, o tema que está sendo discutido é o impacto da ciência na sociedade, né? Que passa pelas empresas, e aí a patente é um indicador, né? Quem tem mais patentes no Brasil é a Petrobras, né? Que é um gigante, né? E a Unicamp, me parece, pelo menos há anos atrás, eu li, é a segunda em patente, né? O que, a princípio, eu acho que pode ser uma certa distorção. Você pode dizer, não é função da universidade fazer uma função da empresa, né? Mas, por outro lado, mostra essa interação entre os pesquisadores, cientistas da Unicamp e a universidade e as empresas, né? Que geram patentes, né? Mas eu acho que o ideal seria que tivesse outras empresas e não a Unicamp em segundo lugar. Essa é uma... Porque a função, né, da universidade, eu não vejo que a função é a patente, eu vejo que, na verdade, é você criar conhecimento, você trabalhar na construção do conhecimento em geral, né? E isso é aberto, quer dizer, se eu faço a descoberta de uma partícula, né, eu publico como eu fiz, eu quero que todo mundo saiba exatamente como foi feito, para mostrar que aquilo ali é verdade. E se não for reproduzido, não for feito, não existe isso, né? Já o conceito da pesquisa na empresa é completamente diferente. Você não diz nada a ninguém porque você quer primeiro ter a patente para ganhar dinheiro com a patente, né? Então, na verdade, tem um certo conflito, né? E a Unicamp está no meio disso, sendo a segunda da patente. Um outro ponto é que, se você publica, né, você tem, por exemplo, o caso do Arapuca, o Arapuca é uma ideia nova, mas foi publicada, ela não pode mais ter patente. Quer dizer, eu né, incentivei o Ettore a irem na Inova a ver patente, não pode porque já foi publicado, né? Eu fiz uma reunião com a Inova, né, há uns meses atrás, né, para um novo projeto que tem um potencial de patente, né? E aí, dentro da conversa, é possível você fazer isso e ter uma patente no Brasil, mas o mercado é mundial, na verdade. Quer dizer, você tem uma patente, porque, na verdade, sai caro você fazer uma patente nos Estados Unidos, na Europa, nos outros países, né? A conclusão que eu cheguei é que economicamente não tem retorno, né? Foi a conclusão que eu cheguei, que é um indicador, mas, né, não tem um retorno econômico, né, para a Unicamp, né? Eu queria que você comentasse um pouco em cima disso. Então, Anderson, acho que você aponta algumas das contradições no assunto das patentes, mas eu acho que eu precisaria adicionar pelo menos mais duas. Um ponto é assim, eu concordo totalmente com a sua observação de que ter universidade, na lista dos 10 maiores patenteadores do Brasil, atualmente tem 8 universidades e 2 empresas. Isso é sinal de uma doença muito séria na economia brasileira, não nas universidades, tá certo? Eu vou chegar no porquê que não nas universidades.
mas ter 2 empresas só entre os 10 principais é uma economia que vai mal, porque as empresas não têm capacidade tecnológica nenhuma. Realmente é um sinal da deficiência que há no Brasil. Agora, por que, em certas condições, pode fazer sentido para uma universidade registrar uma patente? É que é o seguinte, a patente não deve ser vista como exclusivamente uma fonte de receita, embora possa gerar receita. Mas a patente, especialmente numa universidade, a existência da patente é uma coisa que facilita transferir esse conhecimento para a empresa. Porque quando tem a patente, está claro para a empresa quem é que tem os direitos sobre aquilo. Então, pode ser até que a universidade resolva que vai licenciar por R$1, mas está lá escrito uma carta patente, é um documento do governo que diz, olha, quem teve essa ideia foram esses aqui, e eles é que fazem jus a qualquer benefício. Se você quiser dizer, não, eu vou licenciar para a IBM por R$1, tá bom, mas é um documento que permite à empresa usar o conhecimento com um grau de segurança jurídica alto. Então, eles sabem que não vão perder os investimentos que façam para isso. Então, é um facilitador de negócio. Então, essa função de facilitar, disseminar o conhecimento é muito importante para a universidade, porque um dos papéis da universidade na sociedade é disseminar o conhecimento. E o instrumento para disseminar na direção das empresas é a patente, em geral. Então, ela tem valor muito mais frequentemente por essa razão do que por ser uma fonte de receita, porque deve ter 10 ou 15 universidades no mundo que ganham mais dinheiro com patente do que custa manter as patentes. 10 ou 15, hein? Não estou falando 150, 10 ou 15. Obrigado. Obrigado a você. Ok, gente, parece não ter mais perguntas. Foi uma grande discussão. Muito obrigado pela disponibilidade também, porque para você um pouco mais tarde que para nós. Eu ainda preciso jantar. Orlando sugeriu... Orlando. Eu queria sugerir a todos, já que esse é o primeiro colóquio de 2022, para a gente tirar uma foto. Eu só peço para todo mundo que pudesse abrir o vídeo, para a gente poder tirar uma foto. Você tira, eu não sei como tirar. Jorge, podia você tirar a foto de todos? Você pode tirar para segurança, para ter mais... Eu? É. Como se faz? Eu não sei. Com o print screen da tela. O print screen da tela. Tá? Só para ter mais uma foto. Só fazer um screen grab? Isso, Só isso? Ok, tudo bem. Tem que fazer o view, tem que estar no view gallery, não? Sim. Orlando, você devia ter feito isso quando tinha 100 pessoas na sala. É isso. Não posso falar nada, porque eu vivo esquecendo de tirar foto também, então... Tá. Só um minuto. Tinha 100 pessoas. Também com 100 ia ficar cada quadradinho tão pequenininho que a gente pode adicionar uns quadradinhos ali. A gente tira várias telas, né? Então... Muito obrigado, gente. Certo. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Foi uma grande satisfação. Obrigado, Bê. Até mais. Bom final de semana. Tchau, gente. Boa noite, boa tarde para vocês. Tchau. Tchau. Bom descanso, Brito. Obrigado.